noite a todos, a paz do Senhor. Você que trouxe a Bíblia, abra no livro de Atos, capítulo 12, versículo 4. Atos, capítulo 12, versículo 4. Quero dar boa noite para o pessoal que está na transmissão, Roosevelt, a Iáfia, a Noemi, sejam todos bem-vindos ao nosso culto, à nossa transmissão. Atos, o livro de Atos, capítulo 12, versículo 4. Atos, capítulo 12, versículo 4. E vamos ler juntos então. Diz assim: E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele, a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as tuas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata a tua sandália. E assim ele o fez. E ele lhe disse: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesma. Saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Está louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: Vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. Pode colocar sua Bíblia no seu assento mais um momentinho, feche os seus olhos. Senhor, nesta noite, Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que Teu Espírito Santo possa bradar aos corações nesta noite, tirando toda a barreira que impede essa pessoa de receber e compreender a Tua palavra. Tudo que se levanta, trazendo cativo o entendimento, que todas as barreiras caiam por terra, e que a Tua revelação venha encher os corações nesta noite, que todo mal seja dissipado, e que a Tua glória possa invadir as nossas vidas, invadir esse lugar, que nós possamos sair daqui renovados pela Tua presença. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus, igreja. Especialmente nesses dias que nós temos vivido, pedir só para apagar essa luz aqui da frente, fazendo favor, essa amarelinha. Especialmente nesses dias que nós temos vivido, a gente tem visto tantas notícias ruins, tantas perspectivas ruins para a economia, para o nosso país, para tudo que está acontecendo no mundo. E nesse dia a gente se sente facilmente sobrecarregado, porque a gente se sobrecarrega com tudo que está acontecendo. E embora nós façamos orações a Deus, muitas vezes nós duvidamos que Deus possa atender nossas orações. Muitas vezes, aqui eu não estou falando de pessoas que não oram. Aqui eu estou falando de pessoas que oram. Pessoas que oram, mas que muitas vezes elas não creem que Deus vai trazer uma resposta para a vida delas.
Sabe quando às vezes você ora e pede algo para Deus que você não tem certeza se realmente vai acontecer? Você ora, mas você já se conformou que não vai acontecer? Não sei se já aconteceu isso com você. E é interessante isso que eu estou falando agora, porque hoje é o dia do servidor público, amém? E eu sempre quis ser servidora pública. Eu me lembro que a minha mãe falava assim para mim, minha mãe me incentivava muito a estudar. E ela falava assim: minha filha, você vai vencer estudando. Essa é a porta de Deus para a sua vida. Ela sempre falava isso para mim, antes mesmo de eu conhecer Jesus, né, de eu me aproximar do Senhor. Ela sempre me dizia isso. E aí eu lembro que uma vez, quando nós começamos a frequentar a igreja, eu estava com muita dúvida no que eu ia fazer o vestibular, para que eu ia prestar vestibular, que profissão eu ia seguir. E aí depois, um dia eu falei com o Senhor: Senhor, fala comigo de maneira clara, eu quero saber o que o Senhor tem para a minha vida. E aí eu levantei, liguei o computador. Quando eu liguei o computador, estava cheio de pop-up, que é aquelas mensagens que ficam abrindo sem você clicar nelas. E aí nesses pop-ups estava escrito assim: concurso. Aí eu falei: gente, será que Deus está falando comigo? E a gente ora, às vezes a gente pede, mas a gente não acredita que aquilo vai acontecer. E aí eu lembro que um dia eu vi na televisão uma analista, que é o cargo que eu tenho hoje, dando entrevista. E aí eu falei assim: eu quero um dia ter esse cargo. É isso que eu quero para mim, Deus. Mas muitas vezes eu não fazia a minha parte, muitas vezes eu não parava para estudar, porque eu mesma não acreditava que isso poderia acontecer. Eu orava, pedia ao Senhor, mas eu não acreditava. E mais uma vez, eu lembro que uma vez, em dúvida de qual seria a minha profissão, eu conversei com o pastor André, e o pastor André foi lá e me aconselhou: olha, entre você ir para a direita e a esquerda, eu vou te dar um conselho, vai para o concurso. Eu falei: mais uma vez. Só que era uma coisa muito irreal, não é palpável, você não tem como se programar. Quando que eu vou começar? Se eu passar, como vai ser? Então às vezes a gente fica com o coração cheio de dúvidas e incertezas. Mas Deus, quando Ele coloca um plano, e quando você ora por isso, você tem que crer que Deus é poderoso para executar o plano dele na sua vida. Amém? Então hoje eu me vejo servidora, quando eu me vejo onde eu trabalho, quando eu me vejo ali pregando a palavra, levando louvor e a palavra toda quinta-feira, eu não imaginava que eu ia trabalhar num lugar onde eu poderia fazer culto toda semana. E aí hoje eu entendo o que a missionária Socorro me disse domingo. Ela olhou para mim e falou assim: Karen, falou para todos que estavam na mesa: o Senhor me leva para muitos lugares, eu viajo muito, mas eu já disse para Deus que eu não quero viajar para nenhum lugar onde Deus não tenha propósito. E aí eu entendi, porque eu não estou ali só por um sonho meu, eu estou ali porque Deus tem um propósito. Então não queira nada na sua vida, não queira um relacionamento, não queira um trabalho, não queira um concurso, não queira uma mudança de cidade, não queira uma mudança de profissão, se Deus não tiver um propósito ali. É muito importante a gente seguir quando tem um propósito. Então quando ela viaja, ela sabe que ela está ali porque ela tem algo que o Senhor quer com ela ali naquela cidade. Então muitas vezes nós oramos e não cremos na resposta, mas hoje nós vamos aprender com uma mulher da Bíblia, uma jovenzinha, que nos ensina a acreditar no que nós oramos. O nome dela é Rode, ou Rode, porque não tem acento, né? Mas eu acho mais bonito Rode. Então eu vou falar Rode. O nome Rode, ou Rode, significa rosa. E é mencionado apenas uma vez na Bíblia, em Atos 12, mas ela desempenhou um papel muito importante no que diz respeito à oração. Nos dias da igreja primitiva, tanto os judeus quanto os romanos, eles perseguiam os cristãos, e a perseguição era terrível, terrível. Eu estava até conversando com o pastor André ontem, né, sobre os tipos de perseguição. Eu comecei a ler sobre algumas mulheres que foram mártires da igreja primitiva. Não dá para ler sem chorar. Era muito cruel a perseguição. Era uma coisa assim que, quando você fala, eu estou passando uma luta, Deus não sabe, você não sabe o que a igreja primitiva passou.
A gente não passa 1 centímetro do que aquelas mulheres de coragem passaram. De enfrentar a arena com os leões, de enfrentar feras, de enfrentarem todos os tipos de coisas terríveis que você imaginar, que não dá nem para falar aqui, porque vocês vão chorar. Então, a gente ficou falando o que seria da igreja primitiva sem as mulheres. Porque muitas mulheres foram levantadas para financiar a igreja. Muitas mulheres abriam suas casas para que acontecessem cultos. Muitas mulheres foram responsáveis por proclamar o evangelho. E aqui, essa mocinha estava vivendo nesse contexto onde havia uma perseguição muito grande. Então não existia uma igreja com uma placa igreja. Acontece igual hoje acontece na China. As igrejas eram nas casas e eram secretas, eram ocultas. Então as pessoas faziam culto dentro das suas casas de maneira secreta. Só que se o soldado entrasse ali, porque os romanos, eles recebiam, se você me entregar um cristão, você vai ser promovido. Então eles ficavam perseguindo. Se eles descobrissem que ali tinha uma igreja e perguntasse, ninguém negava. E aí ia todo mundo para a morte. Então, abrir a casa para um culto não era uma coisa simples. Precisava coragem. Então, frequentemente eles se reuniam de maneira secreta para que eles pudessem orar. E uma dessas casas em Jerusalém pertencia a Maria, não a Maria mãe de Jesus, nem a Maria Madalena. Aqui é a Maria mãe de João Marcos. Então ela abriu a sua casa para que ali acontecesse cultos. E hoje eu quero te perguntar: será que na tua casa tem espaço para oração? Será que na tua casa tem espaço para Jesus? Será que dentro da tua casa tem testemunho e o seu testemunho tem refletido nas pessoas que convivem com você? Será que quando existe uma enfermidade, alguém enfermo na tua casa, será que quando alguém está passando por um problema, você chama a sua família, reúne lá e vocês têm um cantinho de oração e vocês batalham em oração juntos? Será que quando vocês se sentam à mesa, vocês agradecem juntos ao alimento? E será que quando vocês recebem um milagre, fazem uma venda, recebem uma bênção maravilhosa, vocês vêm aqui na frente dar o testemunho, ou fazem na sua família mesmo um culto de ação de graças ao Senhor? Será que tem espaço para Jesus na sua família, na sua casa? Porque não é só a reunião de oração quando está tudo mal. É muito comum nós visitarmos pessoas para orar por impossibilidades, mas é muito raro nós irmos numa casa de pessoas que querem somente agradecer pelo milagre que receberam. Então é muito importante que na sua casa tenha espaço para Jesus, tenha espaço para o Senhor. Essa Maria, mãe de João Marcos, era uma mulher corajosa de oferecer a sua casa, porque você sabe que se hoje você oferecer sua casa, nenhum policial, nenhum guarda romano vai bater lá para tentar prender e matar todo mundo. Então, para abrir a sua casa, tinha que ter coragem. Tem que ter coragem. E hoje você precisa ter coragem para quê? Não tem soldados romanos, mas você tem um inimigo que se levanta para que você e a sua família não orem, para que vocês e a sua família não tenham unidade, para que Jesus não resplandeça na sua casa. Então ela era uma mulher muito corajosa, porque o primeiro grupo de cristãos de Jerusalém foi na casa dela. Não é à toa que o filho dela se tornou um missionário, líder da igreja e autor do segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Por quê? Porque existia legado. Você pode até não deixar bens para o seu filho, ou deixar, mas se ele não for bom administrador, ele não consegue manter o que você deixou. Mas no dia mau, se você deixou um legado de fé, o seu filho sabe e conhece o poder da oração. Ele sabe a quem recorrer. Então, o livro de Marcos foi escrito por Marcos, e Marcos não foi discípulo de Jesus. Ele foi um seguidor de Pedro e depois ele acompanhou Paulo em suas viagens. Marcos e João Marcos é a mesma pessoa. A diferença é que João é um nome hebraico e Marcos é um nome romano. Viu, Marcos? Seu nome é romano. Mas ele é cristão. Tá bem?
E a Rode era uma criada da casa. E aí certa noite os cristãos se reuniram para orar na casa de Maria, mãe de João Marcos. E eles estavam orando pela vida de Pedro, orando com muito fervor pela vida de Pedro, orando constantemente. Aqui a Bíblia relata que a oração por Pedro, ela era contínua, era incessante pela vida de Pedro. E aí Rode, que era criada da casa, ela poderia estar descansando. Ela poderia pensar assim: eu vou dormir, porque amanhã eu acordo cedo, amanhã eu tenho que preparar comida, amanhã eu tenho que limpar a casa, eu sou uma empregada. E tudo indica que era mais de meia-noite. A oração foi a noite adentro. Então ela podia estar descansando, mas não, ela estava participando ativamente da oração. Tamanha era a sede do coração dela. E Pedro, ele estava com amarras nas mãos, ele estava com cadeias nas mãos, vigiado por 4 escoltas de soldados, ou seja, 16 soldados. Não havia nada que pudesse ser feito. E quando não há nada que a sua força humana possa fazer, Deus continua sendo Deus. Deus continua podendo fazer milagres. Deus, ele pode agir no impossível. Então, quando você não puder fazer nada, Deus ainda pode fazer tudo. Creia. Então, Pedro, a Bíblia diz que ele estava guardado na prisão. Por quê? Porque Herodes, ele queria que Pedro fosse morto depois da Páscoa. E como a população estava muito enfurecida, poderiam matar Pedro antes da hora. Então ele estava ali guardado da fúria também da população. Além dele saber que Herodes queria a cabeça dele, o povo também queria. Porque os cristãos perseguidos, eles tinham que enfrentar também a rejeição, o ódio das pessoas, do povo. Você é cristão? Você é leproso. Então existia uma fúria da população. E enquanto a igreja orava, Deus respondeu. Ele milagrosamente libertou Pedro da prisão. As amarras caíram e o anjo conduziu Pedro para fora da cela. Passou a primeira turma de soldados, passou a segunda turma de soldados. Ninguém viu nada. Ele passou sem ser visto. E quando eles se dão de cara com o portão, os portões de ferro, a porta abriu-se automaticamente. A primeira porta automática não é a do shopping. Não é essa que você vê, que você para e ela abre sozinha. Começou aqui, na Bíblia, nesse dia. A porta, ela se abriu instantaneamente, automaticamente, para que Pedro e o anjo pudessem passar. Deus, ele é poderoso. E Pedro, ele ficou tão assustado que ele pensou: meu Deus, será que isso é verdade? Eu estou sonhando. Porque Pedro, ele conseguia dormir na prisão. Diferente da gente, que se tiver qualquer problema já não dorme. Imagina alguém que está preso e que o seu futuro é perder sua vida. E ele está dormindo. Porque ele confia plenamente no Deus que ele serve. E aí, a porta automática se abre. E eles passam. E olha que interessante. Aí quando Pedro, ele pensa: mas será que eu estou sonhando? Aí quando ele se vê na rua, aí ele pensa assim: não, realmente aconteceu um milagre. E aí o anjo, naquele instante, o anjo desaparece. E aí Pedro pensa: para onde que eu vou? Vou para um lugar seguro. E aí para onde eu vou? Para a casa da Maria, que eu sei que lá tem oração, que lá tem busca. Então, enquanto a igreja orava, o mundo espiritual estava sendo movimentado. Eles não sabiam que enquanto eles estavam orando, Deus já estava fazendo um milagre lá dentro da prisão. Já pensou? Você fala assim, você está orando, pois você não sabe que o anjo já foi lá naquele lugar e já desamarrou aquela pessoa. Enquanto você está orando, o mundo espiritual está se movimentando. Enquanto você está orando, Deus está entrando com providência. E às vezes, de um dia para o outro, meia-noite, um dia para o outro, a sua vida muda, a sua história muda, a sua perspectiva muda. Por isso que você não pode desistir de orar.
Eles estavam orando ali e a perspectiva era difícil, porque Pedro estava preso. Não tinha possibilidade dele sair daquela prisão. E às vezes a gente se entristece, porque a gente está orando há muito tempo por algo e não vem resposta. Talvez você tenha orado há muito tempo por uma causa e não tenha visto resposta. Por isso você tem perdido a esperança. Mas persevere, continue orando, porque a bênção sempre encontra o coração de quem ora. Não deixe e que a demora em ver os frutos te faça duvidar, porque fiel é quem te entregou a semente. Então não deixe. Pedro estava preso, mas a igreja fazia constante oração por ele. Enquanto a igreja orava, o anjo foi buscar Pedro na prisão. A oração foi buscar o anjo. Enquanto você ora, o mundo espiritual está se movimentando. Eles não sabiam que Deus já estava entrando com providência. As suas orações estão movendo o céu e quebrando as impossibilidades. Era impossível tirar Pedro dali. Era impossível driblar os soldados, abrir os portões de ferro. Mas a oração sempre encontra um milagre. Pedro, liberto, ele corre para a casa de Maria, onde a igreja estava orando, porque Deus conhece o nome e o endereço de quem ora. Aleluia. De repente, o milagre, Pedro, a resposta de oração chega e bate a porta. De repente, Rode, a criada da casa, corre para atender, mas sem abrir a porta, ela ouve com alegria e reconhece a voz de Pedro. Você consegue reconhecer quando Deus está falando com você? Você consegue reconhecer o som do milagre? Você consegue reconhecer o sinal da pequena nuvem como chuva de Deus na sua vida? Você consegue reconhecer? Rode reconheceu. Ela reconheceu a voz de Pedro. Rode entrou correndo para contar. Rode, ela reconheceu a voz de Pedro, entrou correndo para contar. Mas as próprias pessoas que estavam ali orando com ela não acreditaram. Muitas vezes oramos sem crer. Mas que hoje você seja como Rode, que reconhece o som do milagre. Não ouça a voz da dúvida, ouça a voz do seu Deus. Que como Rode, que significa rosa perfumada, o perfume do evangelho esteja contigo aonde você passar. Mesmo que as pessoas ao seu redor não creiam, não se preocupe, porque Pedro, o seu milagre vai continuar batendo a porta. Aleluia. Não se preocupe, porque Pedro continuou batendo. Vai chegar a hora que a porta se abrirá e todos verão Pedro, e todos verão a resposta da sua oração se materializar. Amém? Aleluia. Então creia. Era arriscado abrir a porta, era perigoso abrir a porta, porque eles estavam orando noite adentro, incessantemente. Veja que o segredo aqui é a constância. A oração não é fast food, orei, recebi. É constante, é constância, é semeadura constante. E era arriscado abrir a porta, porque podia ser um soldado romano, podia ser alguém tentando acabar com aquela reunião. E a oração estava acontecendo com incessante, com fervor, temendo, clamando pela vida de Pedro. E Rode consegue ouvir a porta como criada, e ela escuta a porta soando.
E aí, quem de vocês, que se chegar alguém lá meia-noite e tocar a campainha, você vai abrir? Sim ou não? Você vai falar, essas horas. Eu brinco lá no meu trabalho assim, que às vezes falta 5 minutos para eu ir embora, uma colega vem, te mandei um negócio, a gente fala, essas horas, eu já acabei meu expediente. E tem gente que tem o espírito da inconveniência, não é verdade? Que chega sempre na hora errada. Por isso que você tem que ser uma pessoa educada que avisa quando você vai na casa dos outros, não é verdade? Que vai que a pessoa está saindo, você está chegando. Oi, cheguei. Tem gente que fala, não, nem abre a porta, porque é aquela pessoa. Eu lembro quando nós éramos crianças, meus pais recebiam uma visita, e essa visita aí nunca avisava, era constante e inconveniente. E tinha o bate-horário, o bate-dia que essa visita iria. E aí um dia minha mãe falou, olha aqui, todo mundo vai apagar a luz e ninguém abre a porta. Todo mundo quieto, apaga a luz. Porque era aquela pessoa, aquela visita que não tinha, sabe, irmãos? Direto, ficava horas e minha mãe já não sabia mais como falar, como dizer. Fala, não, hoje eu estou cansada, hoje não vai dar. E aí tinha que apagar a luz. A gente também tinha uma pessoa que sempre chegava na hora que a gente estava saindo, na hora que a gente estava resolvendo um problema, na hora que não dera para aquela pessoa chegar, né? Você fala assim, meu Deus, não tinha pior hora para essa pessoa chegar. Aí eu lembro que um dia essa pessoa, a gente falou assim, não, agora a gente precisa resolver uma coisa séria, agora a gente já sabe, só falta fulano chegar. Aí eu lembro que a minha mãe falou, espírito da inconveniência, sai desta vida. Minha mãe tinha umas orações muito engraçadas. Espírito da inconveniência. Mas Pedro aqui, ele precisava de um lugar seguro. Para onde que eu vou? O anjo me libertou, o anjo desapareceu. E agora? Eu não posso ficar aqui na rua. Para onde que eu vou? Eu vou para casa onde tem oração. Eu vou para casa onde o Senhor está. E a Rode, ela fica tão eufórica, por quê? Quando ela vai para abrir a porta, a palavra de Deus não fala se ela disse assim, quem é? Quem está aí? Né? Hoje a pessoa tem câmera, né? Ela nem vai abrir. Nem vou falar, alô. Quem é? Então a Bíblia não fala o que Rod falou, se ela falou quem está aí. Mas eu penso, tá? Aqui comigo, que Rod estava com medo. Então ela foi para a porta. Pedro deve ter percebido os passinhos dela, ó. Pedro, sou eu! Abre aí! Pedro estava desesperado, né? Acabou de sair da prisão, com medo de alguém vê-lo, desesperado, ele precisava de um abrigo. E Pedro começa a gritar. Isso estou falando eu, não está escrito na Bíblia. O que a Bíblia diz é que ela reconheceu a voz de Pedro. Ela reconhece, é muito importante você reconhecer a voz de Deus falando com você. É muito importante você reconhecer Deus no não que você recebe, nas oportunidades que Ele não quer para a sua vida. É muito importante você conhecer a voz do seu pastor. Se você vir um vídeo na internet das ovelhas, se uma outra pessoa que não um pastor delas tentar chamá-las, ele pode morrer de chamar, que elas não vão. Mas se for o pastor, elas não enxergam muito bem, mas elas ouvem muito bem. Pesquisa na internet. Quando o pastor chama, elas vêm numa alegria, porque elas conhecem a voz do amado. Então nós temos que conhecer. Então imagino eu, tá? Que Pedro falou, porque ele estava desesperado para que abrissem logo a porta para ele. E a Rode, ela fica tão emocionada, tão feliz de ouvir a voz de Pedro, que ela esqueceu de abrir a porta. Rode tinha TDAH, gente, brincadeira. Ela esqueceu de abrir a porta, simples assim. Ela ficou tão feliz que ela esqueceu. Ela pegou, gente, toda feliz, e Pedro lá fora, desesperado. Ela esqueceu completamente. Gente, eu fazia muitas essas coisas de esquecer.
Às vezes a minha mãe, uma vez uma amiga dela chegou, me ligou da rodoviária e falou: olha, já cheguei. Eu falei: que bom, legal, tchau. A minha mãe: meu Deus, você me perguntou onde ela estava, você não falou que eu ia buscar, que guria tonta. Eu vivi esquecendo das coisas, normal, né? Rode era assim também. Rode, ela ficou tão feliz que ela esqueceu de abrir a porta. E aí, ela fica emocionada e esquece. Não sei se já aconteceu com você, de você ficar tão empolgado, você está vendo lá aquele, meu Deus, estou fazendo um bolo tão bonito, olha, meu bolo está lindo. Aí você ficou tão empolgado que esqueceu de desligar o forno e queimou seu bolo. Eu estava tão alegre que nem percebi que saí sem pagar. Aí depois, meu Deus, eu não paguei. Às vezes você está tão empolgado, tão emocionado com uma notícia, que você se esquece do principal, que era abrir a porta para o Pedro. Então ela se esqueceu porque ela estava emocionada. E aí ela corre e interrompe a oração. O pessoal está lá orando. Ela: gente, vocês não vão acreditar. Gente, Pedro está aí. Pedro chegou. Tipo, você está orando, imagina, Deus me abençoa com esse carro. Aí alguém foi correr: o carro está aí na garagem. Tá de brincadeira. Tá orando para reencontrar uma pessoa, ela tá ali na porta. Você pensa uma resposta instantânea? As pessoas olharem, naquela época era muito comum os judeus acharem que cada pessoa tinha um anjo da guarda. Então é o anjo de Pedro, não deve ser Pedro. Era mais fácil eles acreditarem que era o anjo do que Pedro. Tão difícil que era a resposta da oração. Mas vocês entendem? Vocês conseguem entender que eles estavam orando incessantemente por Pedro? E quando eles descobrem que Pedro está ali, eles não conseguem acreditar? E preferem acreditar que tinha um anjo ali do que acreditar que era Pedro que estava ali? E aí quando ela interrompe a oração e conta, ninguém acredita. Ela interrompe e vai falar: gente, Pedro está aí. Ninguém acredita. Por quê? Porque Pedro estava vivendo uma situação difícil, porque era muito improvável que ele conseguisse sair da prisão. Roma inteira perseguindo os cristãos, ele com cadeias nas mãos, ele guardado na prisão, 16 soldados ali, portões de ferro. Como que esse homem vai sair? Como que ele vai chegar aqui e ainda bater a porta? Não. E às vezes a gente fica desanimada, porque parece que a nossa oração é tão impossível de acontecer. Não tem possibilidade. Não tem nenhuma possibilidade dessa pessoa, cabeça dura, mudar. Mas hoje Deus está te ensinando que aqueles que buscam a Deus precisam acreditar que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Tanto quanto acreditar na oração que você está fazendo, é acreditar que Deus tem poder para respondê-la. Então não desista de orar pela sua vida sentimental, pela sua vida profissional, pela sua casa. Não desista de orar pela conversão do seu familiar. Deus é poderoso para resgatá-lo, não importa a situação. Assim como Deus faz milagres, assim como Ele fez quando mandou o anjo resgatar Pedro da prisão, quebrando as amarras, driblando todos os soldados, os 16 soldados, abrindo portões de ferro. Deus é poderoso para resgatar aquela área da sua vida que está cativa do inimigo, quebrando toda opressão na vida sentimental, que te faz mendigar afeto nos seus relacionamentos, quebrando toda impossibilidade que se apresentou na sua vida, quebrando toda a cadeia, quebrando o que está escrito nesse diagnóstico, mudando essa sentença que foi colocada sobre a sua vida.
abrindo mais uma vaga nesse concurso só para colocar você lá dentro. Deus, Ele é poderoso para mudar a situação, mesmo que demore. Saiba que a oração desata milagres na sua vida. A oração mexe com o mundo espiritual. Isaac orou insistentemente para que Rebeca pudesse conceber. Ela era estéril. A Bíblia diz que ele orou insistentemente por 20 anos para que Rebeca pudesse ser mãe, porque dentro dela não saíram apenas gêmeos, 2 crianças. Rebeca estava gerando 2 nações. E tudo que é grandioso em Deus demora tempo, porque enquanto você espera, Deus traz um livramento escondido. Enquanto você espera, Deus estrutura o seu caráter. Enquanto você espera, Deus está fundamentando os alicerces para comportar o que é grandioso que Ele vai derramar na sua vida, porque é grandioso o que Ele vai fazer na sua vida. E tudo que é grandioso tem que ter alicerce profundo. Por isso não desista, persevere. Está orando pelo seu familiar. Eu tenho um familiar como Pedro, que está preso na depressão, está preso na prostituição, está preso no relacionamento doente, está preso nas drogas, no vício. Ore insistentemente, porque Deus é poderoso para ir lá, enviar um anjo e quebrar essas cadeias da sua família, quebrar essa cadeia na mente do seu familiar, quebrar essa cadeia que está prendendo ele ali, porque se for necessário, Ele manda um anjo para tirar ele de lá. Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível. Talvez esse Pedro não é um familiar, mas é uma área da sua vida financeira que não anda, sua vida sentimental que não anda, sua saúde que está algemada. Mas hoje Deus é poderoso para te dizer: continue orando, filho, continue orando por cada medicamento que você coloca na sua boca, continue orando, coloque os seus joelhos em cima dos seus exames, continue orando, continue crendo, porque Deus é poderoso para visitar essa área da sua vida que está cativa e quebrar essas cadeias, em nome de Jesus. Mandar um anjo lá te resgatar, porque Ele é poderoso. Quando você ora, tem resposta. Quando você ora, tem milagre. Quando você ora, Deus responde. E mesmo que tenha que fazer uma cirurgia, eu me lembro de um irmão que orou tanto pela sua mãe por um caroço que apareceu no seio, e os médicos disseram: tem que operar, é urgente, vamos operar urgente. É desesperadora a situação, ela tem que operar de emergência, porque quanto mais tempo demorar, mais o tumor vai crescer. E aí, a igreja fazendo constante oração por aquela vida. Quando o médico abriu, cadê o caroço? Cadê o caroço? Não tem nada. Sabe por quê? Porque Deus foi na frente, o anjo foi na frente, Deus foi lá e operou na frente, porque Ele é poderoso. Tem até uma canção que diz: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Essa canção é profética, é a palavra de Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes de Pedro, tirando os espinhos. Mandou o anjo tirar Pedro de lá e saiu abrindo as portas da prisão para que Pedro pudesse ser resgatado. Assim Deus faz na nossa vida. Diga-se para o seu irmão: Deus vai te resgatar também, meu irmão. Confia. O que está preso aí na sua vida? Pergunta para ele. O que está preso aí na sua vida? Qual que é a milagre que você precisa? São muitas impossibilidades, mas não desista de orar.
E quando Rode, ela se prepara para contar, e chega lá correndo e diz: gente, vamos dizer aqui, tá? Estamos nós aqui orando por um milagre. Vamos dizer que tem um irmão que está no hospital desenganado, e a gente está orando aqui por ele. E aí está todo mundo escondidinho aqui, tudo apagadinho, vamos lá para cima. De repente, toca a porta. Quem vai atender? A Tayla. Aí a Tayla chega, ninguém acredita, essa guria está doida. Gente, o irmão está lá de pé na porta, está tocando a campainha. Ah, essa menina está doida. Foram assim que falaram para Rode: essa menina está doida. Aonde já se viu? Não tem nada não aqui. Rode conta, gente, e ninguém acredita. E aí que é esse momento de quando às vezes você está falando, você não se irá, você não perder sua paz por causa disso. Porque às vezes você está falando com uma pessoa, foi Jesus que operou na sua vida, não foi Jesus nada. Foi Jesus que foi lá nos médicos, foi Jesus nada. Aí você quer bater boca? Não. Não deixe a raiva guiar suas emoções. Não deixe. Use cada pedra que atirar em você para você construir algo na sua vida, edificar a sua fé. Faça de cada afronta um impulso para que você possa crescer ainda mais em Deus. Coloca diante de Deus. Então responder à afronta pode ser uma cilada do inimigo para você perder sua bênção, para você gastar energia com o que é desnecessário, para você sair do foco. A afronta, assim como o deboche, o desprezo, é uma arma capaz de minar o seu entusiasmo. Ele não te diminui, ele apenas mostra a maldade de quem falou para você. Então, muitas vezes pensaram que era o seu fim, mas não. É uma breve pausa de Deus para que Ele possa te reerguer e te sarar. Não se entristeça com o abandono das pessoas, porque Deus permitiu que essas pessoas saíssem da sua vida para que você pudesse crescer. Deus do nada, Ele continua sendo o seu tudo. Os projetos que ruíram te lembrarão onde você caiu e quem foi o único que te levantou. Salmo 91:15 diz: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o honrarei. Essa promessa não é para aqueles que visitam o esconderijo do Altíssimo. Essa promessa é para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Então, durante todo esse tempo, Pedro continuou batendo a porta. Mas Rode estava ali, porque aquela menina, ela estava ali, ela renunciou ao seu descanso, ela orou com aquelas pessoas, e ela foi a única que foi capaz de crer, somente ouvindo a voz de Pedro. Ela não viu Pedro, mas só de ouvir a voz ela tinha certeza. São aqueles que só de verem a pequena nuvem já sabem que vem chuva. São aqueles que conseguem entender os sinais de Deus nas pequenas coisas. Aqueles que conseguem confiar. Aqueles que têm fé o suficiente para renunciar. E sabe, às vezes a gente confunde um pouco. Porque a gente pensa assim, hoje as coisas estão tão estranhas, que você tem que orar para uma pessoa para ela renunciar. Isso aqui eu estou falando de solteiros. Um relacionamento que é horrível para ela. A pessoa maltrata. A pessoa não quer compromisso sério, a pessoa trai, a pessoa mente, a pessoa agride, e você ainda tem que renunciar, porque o seu amor próprio não é suficiente para você sair disso. Ama o próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você não pode amar ninguém. Então é estranho, porque você tem que falar para a pessoa: para de fumar e renuncia, porque você está destruindo o seu pulmão. Então é para o seu próprio benefício. Mas infelizmente existem relacionamentos que são cativeiros, e a pessoa precisa renunciar àquele cativeiro emocional. Mas é estranho, porque as pessoas tinham que renunciar a algo que era ruim para elas. Mas aqui na Bíblia não, elas renunciavam a algo que era bom. Elas renunciavam à paz.
Elas renunciavam o direito de andar na rua sem ter medo por ser perseguido pelo evangelho. Elas abriam mão de cargos por não negar a Cristo. Elas abriam mão de coisas boas para viver o evangelho. E a gente não consegue abrir mão nem do que é ruim. Como que a gente não vai abrir mão de uma coisa boa, gente? Se nem o ruim a gente se desapega. Não, Senhor, me liberta, eu não quero ser Pedro não, me tira. Porque se você tiver coragem e ousadia para vir no altar e entregar, Senhor, tira esse sentimento, tira esse cativeiro de mim, Deus vai responder a sua oração. Porque muitas vezes você vai ter que renunciar. A verdadeira renúncia é algo que é bom. É chegar lá, ó, você vai ser promovido aqui, vai ganhar um salário a mais. Não, isso aqui vai me corromper. Isso aqui vai me tirar da casa de Deus, eu não quero. Então o evangelho é renunciar a coisas boas. Eu estava falando com meu filho, às vezes quando a gente vai fazer o jejum, tudo, e ele está estudando, né? E está entrando no ensino médio para se preparar. E aí ele falou: mãe, eu vou fazer essa prova aqui, tal, não sei o que. Ele falou: e se eu passar? Eu vou, né? Eu falei: se você passar, meu filho, você não vai necessariamente. Se você passar, você vai orar. E se não for da vontade do Senhor, você não vai. Porque o evangelho também é renunciar quando você passa. É renunciar quando a porta se abre. É renunciar quando algo é aparentemente bom. Mas se Deus falou que não é, você não vai. Você não vai. Não é porque você passou que você vai. Não é porque eu recebi a oferta, eu estou precisando de dinheiro. Eu recebi essa oferta de Deus. Você vai por causa disso? Você falou com Deus? Se Deus falar que não, é não. Então essa é a diferença. Então durante todo esse tempo Pedro continuou batendo a porta, até que finalmente eles atenderam e ficaram surpresos ao ver Pedro lá. Rode estava dizendo a verdade, não duvidando que Deus literalmente respondeu às orações. Então Pedro, quando continuou lá batendo, né? Gente, vamos lá abrir. Eu não sei quanto tempo Pedro ficou lá, mas eu imagino que Pedro deve ter começado a berrar. Ele falou: essa guria doida, ela veio aqui, sai correndo e não abre a porta. Abre, socorro! Né? Com medo de aparecer um soldado, com medo de acontecer alguma coisa. E ele continuou lá batendo sem parar. Aí eles falaram: vamos lá atender, porque é Pedro. Eles não acreditaram nela, mas eles foram lá para ouvir. E aí quando eles abriram a porta, eles viram que era Pedro, e Pedro contou os detalhes de como ele foi parar ali. E o que Deus vai fazer na sua vida é algo tão surpreendente, tão maravilhoso, que vão ter que sentar e te contar. Deixa eu te contar como essa porta se abriu. Deixa eu testemunhar como essa porta se abriu na minha vida. E é muito importante que você também seja uma Rode, que a sua casa também seja uma casa como a casa de Maria. Um lugar onde tem o evangelho. E para isso eu vou te dar uma dica. É muito importante você andar com a Bíblia física. Para quê? Para você grifar os trechos onde Deus fala com você. Isso é muito importante. Você vai lá e grifa a pregação de Rode. Porque às vezes, se eu perguntar para você daqui a uma semana, você não sabe o que foi pregado. Porque não está sendo fixado. Você precisa chegar na sua casa, ou na igreja mesmo, começa a grifar. Faz uma anotação do que se revelou ao seu coração. Como eu lembro que o Mateus pequenininho fazia. Ele pegava um papelzinho e começava a escrever: ó, meu esboço, isso. Ele ia colocar assim: Rode, rosa, perfumada, prisão, Jesus. Então ele ia colocando. E é importante você ir lá e grifar, anotar aonde Deus falou com você. Porque às vezes você vai orar, Deus vai te levar novamente naquela passagem. E várias vezes alguns irmãos falam para mim: pastora, você não vai acreditar, 5 anos atrás você pregou essa mesma mensagem. Está aqui a data, está aqui seu nome. Eu acho lindo. O pessoal me manda foto. Deus testificando. Por quê? Porque se um dia um irmão for lá na sua casa querer uma palavra, você não sabe nada da Bíblia. Como é que você vai orar e tirar uma palavra se você não lê? Mas a partir do momento que você começar a encarar isso aqui como estudo na sua vida, principalmente as mulheres que têm célula, que estão nas células, no Obed-Edom, você também precisa ser uma botija cheia de azeite. Porque uma hora vem um irmão ali, ó,
E aí vai pedir ajuda para você e você vai falar: poxa, eu queria lembrar daquela passagem que a pastora pregou, não lembro nem o nome da menina. Como que era o nome da menina? O nome da menina era Rosália. Porque não lembra. Nós começamos agora um desafio com as mulheres, de falar sobre as mulheres da Bíblia, e é interessante que a primeira que uma delas falou é uma das mulheres que não são anônimas, né? Porque os anônimos o nome não é revelado, mas mulheres que foram notáveis e que não têm muita expressão no Evangelho. E eu falei: é muito bonito te ver estudando para você aprender sobre a vida dessa mulher. Principalmente as mulheres da igreja primitiva têm uma história, tem uma de mais linda que a outra. Nomes que você nem imagina. Se eu falar aqui para você, você já ouviu falar de Júnias? Já ouviu falar de Cloé? Já ouviu falar de Pérside? Já ouviu falar das filhas de Filipe? Já ouviu falar de Priscila e Áquila? Já ouviu falar de Sintique e Evódia? Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Já ouviu falar de Lídia? Não. Então você precisa ler mais a Bíblia. E é importante porque cada pregação encare como um estudo. Vai lá, grifa. Minha Bíblia ela é toda riscada, toda grifada. Por quê? Porque a hora que você sair daqui, Deus pode colocar uma pessoa para você pregar e trazer para a igreja. E aí você está revestido e preparado espiritualmente. É muito importante. Porque aí quando você for para a prova, igual meu filho estava estudando essa semana, eu falei: filho, estuda, memoriza, exercita, porque na hora da prova você chega seguro, porque você sabe do que você está falando. Então vamos ter mais interesse pelo Evangelho. E essa Bíblia aqui é uma das muitas que eu tenho, que eu ganhei também, que é uma Bíblia específica, que ela traz um estudo sobre todas as mulheres, tanto as notáveis quanto as não notáveis, tanto as anônimas quanto as não. Aqui que um dia eu estudei sobre a mulher que com uma pedra ela matou um homem, que ele veio contra o povo, prendeu o povo numa torre, queria incendiar, e Deus usou ela para tirar uma pedra. Mas a Bíblia não fala o nome dela. Assim como Jael, que foi chamada de amiga de Israel. Então tem muito tesouro aqui. Tenha o hábito de andar com a sua Bíblia. Porque o celular você perde. Você vai ver aqui, você vai ler, o texto está aqui na íntegra, está na íntegra. Mas quando você precisar, você não vai lembrar o nome, você não vai lembrar o que foi falado. Vai lá e grifa. Eu acho interessante a minha avó, que ela assiste o culto, depois ela manda áudio para mim. Eu não sabia dessa passagem. Eu fiquei, já escrevi aqui, olha, meu Deus. Aí ela pega, liga e vai contar para alguém o que ela ouviu pregar. Ela falou: gostei da pregação do pastor André Domingo, muito boa. Ela já vai lá e anota. Para quê? Para reproduzir. Porque ovelha vai gerar ovelha. E você como ovelha tem que saber a palavra. Se eu chegar lá para o Edilson e falar: Edilson, eu quero trabalhar com gesso, mas eu não sei nada. Ele vai falar: vamos começar. Aí eu vou falar para você: o que é gesso? Acho que é difícil, né? Então, ele quer que a pessoa se prepare e estude. Espera aí que eu vou te ensinar. Mas se eu for trabalhar com ele sem eu saber e sem ele me ensinar, eu vou estragar todo o serviço dele. Ele sabendo, você estraga a coisa, não estraga? Imagina quem não sabe. A esposa responde: sim, sim. Então muitas vezes nós deixamos de crer porque a resposta da oração não é como a gente espera. E às vezes, porque às vezes Deus quebra navios. Você sabia que a Bíblia fala no Salmo 48:7 que Ele quebra os navios de Tarsis com o vento oriental? E os navios de Tarsis, tanto eram navios que as pessoas pegavam na esperança de ganhar muito dinheiro e ficar meses fora de Jerusalém, muitas vezes abandonavam sua família e sua fé, como o navio que Josafá construiu em aliança com Acás e que Deus quebrou, porque Deus não se agradava daquela aliança. Então às vezes Deus, Ele quebra, e a gente às vezes deixa de crer. Por quê? Porque as coisas não acontecem como a gente espera. E eu orando a Deus, falando com o Senhor sobre esta palavra, Deus falou comigo que às vezes a gente não crê porque a resposta não é como a gente pediu. Não sei se vocês já ouviram falar do piloto chamado Antônio Senna, que ele caiu na Amazônia com o avião dele. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, mas esse piloto,
ele estava sobrevoando a Amazônia e ele caiu, deu uma pane no avião dele e ele caiu no meio da maior floresta do mundo. E aí ele ficou ali desesperado, ele tinha que correr contra o tempo, tirar todo o mantimento que ele tinha no avião, para o avião não explodir, para ele tentar sobreviver no meio da floresta amazônica. Detalhe, o resgate, os aviões que vieram para tentar resgatar o Antônio, ficaram só 10 dias sobrevoando e desistiram. E ele tentava desesperadamente acenar quando ele via um avião, quando ele via alguém voando, mas ninguém viu o Antônio. A família não desistiu dele. A família continuou orando. Se Antônio saiu vivo desse avião, Antônio está vivo. Antônio tem que estar vivo. Gente, Antônio orava para Deus tirar ele de lá. Você imagina o medo à noite, os barulhos, os sons dos bichos, o medo de ser tragado por um bicho e a dificuldade para achar alimento, para comer, a ponto dele esquecer como se mastigava, pegar uma frutinha, ver um macaco comendo a frutinha, pô, se o macaco está comendo eu posso comer. Ele ficou 36 dias ali naquela floresta. E ele orava a Deus para que Deus não deixasse chover. E chovia, chovia. Porque com a chuva ficaria mais difícil de vir um resgate. A chuva dificultava que ele pudesse acender um fogo. A chuva atrapalhava muito. Dentro de uma floresta, a chuva é um perigo. Mas quanto mais Antônio orava, mais chovia. E às vezes você está passando por uma prova que parece que é uma eternidade na sua vida. Imagina para Antônio. Imagina ele cuidar do psicológico dele ali sozinho, ouvindo barulho de bicho o tempo todo, pensando: eu vou morrer aqui, eu preciso arrumar comida, alguém precisa me resgatar aqui. E o socorro não vem. Comer frutos que não sustentam a sua fome. Talvez você tenha passado uma prova difícil. Talvez o resgate desistiu de você. As pessoas desistiram de você, te viraram as costas. E às vezes você tem pedido que as coisas melhorem, as coisas não melhoram. Mas o Antônio continuava rezando, pedindo a Deus, e a chuva continuava caindo torrencialmente. Só que a chuva, ela tinha um propósito. Por quê? Porque naquela região havia coletores de castanhas. E eles coletavam numa única região. Só que quando eles foram coletar, não tinha castanho suficiente. Então eles decidiram ir numa parte mais no fundo. Só que eles nunca conseguiam pegar castanha nesse lugar mais no fundo. Por quê? Porque não dava para acessar de barco. Só que como choveu muito, a chuva encheu tanto o rio que por causa disso o barco deles conseguiu chegar na outra região. Vocês estão entendendo? Choveu tanto que o barco conseguiu alcançar. E às vezes a gente reclama para Deus da chuva, reclama a Deus porque não tem castanha, mas Deus está te direcionando para um propósito. Porque sobre o reino, às vezes esse não é para que Deus te use para resgatar uma vida. Às vezes essa porta que se fechou é para que você passasse por determinados lugares. Às vezes a chuva que você acha que está vindo para te matar é o que Deus está usando para te salvar. Então quando começou a chover muito, aquele barco conseguiu chegar naquela região. E quando Antônio começa a ouvir o barulho, ele falou: tem gente aqui. Ele começa a ver a mochila, o barulho de castanhas batendo. Ele começa a alegrar o coração, pensar: tem alguém aqui. E quando ele encontra aquela família que estava ali coletando castanhas, ele ficou morrendo de medo. Ele disse assim: eu fui bem quietinho, porque eu estava com a barba desse tamanho, com a roupa toda rasgada, com medo, pensando: se eu chegar de qualquer jeito eles vão me dar um tiro. Quem é esse bicho no meio da mata? E aí ele consegue falar com aquelas pessoas e conta para elas. E quando você ouve o testemunho do Antônio, ele contando que ele foi acolhido por uma família e por uma mulher cheia do Espírito Santo. Ele disse: eu fui acolhido por uma mulher pentecostal, uma mulher de Deus, de oração, que me deu água, que me deu comida, que me deu roupas limpas, que orou por mim, que tratou de mim, uma mulher de Deus.
E eu sei que não foi coincidência, porque uma mulher de Deus sabe que quando não tem castanha onde ela vai buscar, é porque Deus está direcionando para ela para outro lugar. Uma mulher de Deus sempre tem uma palavra, uma mulher de Deus sempre tem roupas, abrigo. Uma mulher de Deus é como Maria, mãe de João Marcos, ela é refúgio na tempestade, ela tem a presença de Deus com ela. E aquela mulher foi instrumento de Deus para que Antônio pudesse mudar a sua vida, para que Antônio pudesse rever os seus conceitos, para que Antônio fosse restaurado. Depois você pesquisa, ele ficou conhecido mundialmente como o homem que sobreviveu 36 dias numa mata. E ele conta que a chuva que Deus mandou salvou ele, que as pessoas que estavam ali foram usadas para salvá-lo. Então não reclame. Às vezes você está orando, eu estou orando, mas não tem castanha. Eu estou orando, mas não veio resposta. E Pedro está lá, batendo. Não pode ser Pedro, não pode ser Deus, não pode ser Deus fechando essa porta, não pode ser Deus impedindo, não pode ser Deus. Pode ser Deus sim, porque se você pediu, Deus está te respondendo, Deus está batendo a sua porta. E existia um propósito para que aquelas famílias fossem parar naquele lugar, para salvar uma vida da morte física e da morte espiritual, para que aquela vida conhecesse Jesus. E Deus faz coisas tão tremendas que o nosso coração não pode imaginar. Então hoje eu quero que você saia daqui com essa certeza, não só de que você é uma pessoa que ora, mas você é uma pessoa que crê na resposta da oração. Amém? Se coloque em pé, você que pode. Eu não sei por qual causa você está orando, ou se você nem está orando, ou se você está orando, mas você não crê na resposta. Mas eu quero que hoje você saia daqui com a certeza de que a oração tem resposta, que Deus não é indiferente à sua oração, que Deus é poderoso para realizar um milagre na sua vida, onde você menos espera. A mão poderosa de Deus vai se manifestar na sua vida. Então que você possa orar, não desistindo, não questionando, mas com perseverança, com constância. Que você seja como Rode, que você consiga ouvir o som do milagre e creia quando Deus estiver falando com você. Deus, Ele é poderoso para responder a sua oração. Eu sei qual é o cativeiro, mas eu imagino a igreja sabendo que quando eu oro o Senhor abre, quando eu oro o Senhor me muda, quando eu oro o Senhor mostra o oculto e o escondido para mim. Eu não sei aonde está essa área da sua vida que está presa, que está cativa, mas hoje você, assim como Rode, você crê que você vai ouvir o som da porta. Você crê que Pedro está batendo a porta. Você crê que o seu milagre vai bater a sua porta. Então ore, então fale com o Pai. Não importa qual seja o cativeiro na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde. Eu te convido a orar e colocar a mão sobre a sua enfermidade, sobre essa dor que você está sentindo. Se é pela sua família, estenda as mãos sobre a sua casa. Se é sobre o seu trabalho, estenda as mãos sobre a sua casa, em direção ao seu trabalho, porque Deus está visitando. E coloque
Coloque a mão no lugar da dor, se você puder. Em nome de Jesus, Deus. Nós cremos que os sinais seguirão aqueles que creem. Nós intercedemos agora, Senhor, pela saúde de cada um aqui. Eu intercedo agora pela saúde dessa pessoa que está me assistindo, Deus. Essa pessoa que não tem mais paz para dormir. Essa pessoa que está cativa, refém da dor. Deus, eu intercedo por essa pessoa que está passando por um vale de escassez, para que o Senhor venha com a provisão e cure a administração, Senhor. O Senhor é Deus para fazer milagres, o Senhor é Deus para fazer o impossível, porque tua igreja crê, Senhor, porque tua igreja ora, porque tua igreja acredita, Senhor, nos teus milagres, Jesus. Os teus milagres, Jesus. Diga assim comigo, em nome de Jesus. Eu levanto a minha voz e oro pela minha casa, pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha saúde, pela minha igreja, pela minha nação. E agora, diga bem forte, e agora, em nome de Jesus, eu mando esse mal embora. Eu mando esse mal embora, em nome de Jesus. Que você fale agora o nome desse mal. Seja dor de cabeça, seja dor nos ombros, seja dor na coluna, seja enfermidade no estômago, seja escassez, seja tristeza. Diga, eu mando essa tristeza embora, eu mando esse mal embora, eu mando essa dor embora, eu mando essa enfermidade embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, não na casa de Maria, mas na casa do Pai, orando incessantemente, com vozes proféticas aqui dentro desse lugar, crendo nos milagres de Deus. E assim, como a palavra ansiava, nós vamos declarar o nosso anseio para o Senhor. Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, Senhor Jesus, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra pra essa geração teus prodígios e sinais. Peça pra Ele, vem, Senhor. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos. Diga, aviva-nos, 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 Senhor. E fere o meu coração com uma ferida de fogo contigo. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a
como em